As balas Zequinha são uma lembrança na cabeça de quem tem mais de 40 anos. Mas até as crianças de hoje em dia sabem quem foi o Zequinha. Nós vamos rever agora uma entrevista feita com a diretora de um documentário sobre as famosas balas. Regina, obrigado pela sua participação. Prazer. Eu queria saber, em primeiro lugar, por que você escolheu Balas Zequinha para fazer um documentário. Porque fez parte da minha vida, fez parte da minha infância, fez parte do ser que eu sou hoje em dia. E por que você escolheu Balas Zequinha? O que as Balas Zequinha tinham de especial? Para o Paraná, que é uma coisa que a gente é pobre na nossa história, em descobrir a nossa própria história, já que a gente era a 5ª comarca de São Paulo, o Zequinha é uma coisa genuína, é nossa. Foi uma ideia de curitibanos para vender para curitibanos e que incorporou Curitiba. Tem aquela mudança de frio, de calor que a gente passa todos os dias até hoje. Tem aquela coisa dele sempre estar com guarda-chuvinha. Tem coisa do nosso popular, assim. E é descobrir a história. Meu pai colecionava, me contava e eu cheguei a colecionar na minha infância. Tá. Vamos ver um trechinho do documentário que você fez? Eu fiz junto com o Carlos Henrique Tudo. Zequinha nasceu em 1929 e é o mais conhecido dos piás paranaenses. Foi desenhado pelo litógrafo Alberto Tille e sua equipe na forma de palhaço, careca, boca aumentada, gravata borboleta e sapatos tipo lancha. Os fundadores da fábrica de doces Abrandina, Francisco, Eduardo, Antônio e João Sobania, tiveram a ideia de utilizar os desenhos como papéis de bala, encomendando uma coleção inicial de 30 figurinhas. Tille desenhou essa série inicial e a expandiu até o número 50. Em 1940, a coleção passou a ter 200 figurinhas, sendo as restantes desenhadas por Paulo Carlos Horbach. Isso já veio pronto de São Paulo uma vez, a primeira vez. Que já veio originais de lá e foram reproduzidos aqui. Tanto na Progresso como na impressora também. E o Sobania pegaram aquela coisa do palhaço, que é uma figura muito bonita e que todas as crianças gostam, que causa uma empatia muito imediata. E aí ele também tem um traço simples, um desenho simples, colorido e muito alegre nas figurinhas. Inicialmente, as figurinhas eram uma série de 1 a 30. Posteriormente, de 1 a 50, mais tarde de 1 a 100 e culminando com a série de 1 a 200. Os meus tios, o meu avô, o meu pai, eles contam que o meu tio Francisco Sobania fez uma viagem a São Paulo. E naquela ocasião, lá no centro de São Paulo, ele conheceu uma coleção de figurinhas. Quando ele retornou a Curitiba, ele teve a ideia com os irmãos de criar o Zequinha como personagem de uma coleção de figurinhas tipicamente curitibana e paranaense. Essa estratégia de marketing, de criar um personagem para vender um determinado produto, vem sendo usada há bastante tempo e com sucesso. Muitas vezes ela chega a extrapolar a proposta inicial para fazer parte da história. Zequinha não conquistou fama internacional, mas faz parte das tradições paranaenses. Bom, não conquistou fama internacional, mas é um personagem conhecido, né, em Curitiba, nesses 80 anos. Tem gente que ainda, hoje, mesmo jovem, ainda conhece a história das balas Zequinha, né? Muitos jovens conhecem. Apesar de não passarem pela época, mas de ouvir falar, de saber a importância que, de certa forma, ele teve. E como é que era a história da bala, as primeiras figurinhas do Zequinha? As primeiras figurinhas do Zequinha, elas embrulhavam diretamente as balinhas, né? Que diz a fama delas não eram nada boas. E teve essa primeira leva de 30 figurinhas, mas fez um enorme sucesso que eles tiveram que mandar fazer mais durante um ano. Em um ano, essas 30 já fizeram sucesso e foi encomendada mais figurinhas. A partir de quando que houve a mudança nas balas Zequinha? A mudança real mesmo aconteceu no ICM, que foi no governo Ney Braga, que ele teve a ideia de trocar as figurinhas por notas fiscais. Daí mudou o desenho, mudou o contexto das balas,
para trocar por esse, para agradar as crianças, para trocar por ICM. E daí virou uma febre? Daí virou uma febre estadual que conseguiu passar para outros estados. Outros estados viram o sucesso que estavam fazendo e copiaram. Nós temos aqui na mesa algumas dessas figuras, né, da época do ICMS, que são essas aqui, né? Que era um Zequinha diferente, né? É o Zequinha politicamente correto, é o Zequinha que vai na prefeitura, o Zequinha que visita a Copel, o Zequinha que chega na hora certa na aula, que não passa o limite de velocidade. É o Zequinha bom. Que fazia tudo direitinho. É. Já o Zequinha anterior, ele já não era tão correto assim? O Zequinha anterior era mais humano. Ele passava pelas mazelas que todo ser humano passa ou pode passar na vida. Ficou viúvo, tinha namorada, ele quase se afogou, ficou perneta. Ficava deprimido, tomava porre, ficava na ressaca. O que a gente viu ali nos desenhos é uma coisa curiosa, que ele jogando bola na década de 30, 40, era um Zequinha sisudo, inclusive com a boca para baixo, uma boca triste. Nos anos 80 ele já veio com a boca sorrindo. Talvez isso tenha descaracterizado o personagem, que era um palhaço triste. Não, ele não era triste, mas ele estava com raiva para chutar a bola, porque ele queria fazer o gol. Né? Se você for ver um jogador, por exemplo, ele não está jogando sorrindo. Ele está jogando, né, meio que sisudo também. Por isso que eu falo que ele é uma coisa mais humana, ele é uma coisa mais que acontece com a gente, assim. Nem sempre a gente está sempre sorrindo, nem sempre a gente... Até mesmo um jogador de futebol. E agora não, né? Numa propaganda do governo você não pode fazer um esportista brabo. E em relação a esse álbum aqui, esse álbum que mostramos ali do governo do estado, ele tinha 200 figurinhas. Também. Mas duas figurinhas eram difíceis, e uma muito difícil, né? Que é a figurinha 10. Que é a número 10. Cadê? Eu coloquei ali no cantinho, a figurinha 10 é o Zequinha Músico. Tanto que a maioria das Zequinha 10, ela ou é perfurada ou é carimbada e assinada, porque era com essa figurinha 10 que se trocava os prêmios. Tinha que ter o álbum completo, mas como ela era mais difícil, era ela que era carimbada e perfurada para você trocar pelo cupom ou ganhar o prêmio. Mas a finalidade de uma figura mais difícil, isso na época não era considerado um golpe, uma coisa assim? Como é que isso foi tratado na época? Não, era aquela coisa era normal. Era normal, porque para você ganhar um prêmio você precisa ter algum sofrimento, e despender algum... Na época não era dinheiro, você tinha que trocar por nota fiscal. Então, quanto mais você trocasse, mais figurinha você ganhava. Cada envelopinho vinha 3 figurinhas, era um envelopinho fechado, normal de figurinha. E você ganhava um prêmio. Isso já tinha as figurinhas também dos anos 70, dos chicletes, que tinha de jogador de futebol, e também tinha as difíceis, e mesmo assim você não ganhava nada. Ali, pelo menos, você ainda tinha um prêmio. Inclusive, teve uma época que as pessoas falsificavam nota, né? Falsificavam o valor. Aumentava o valor para trocar por mais figurinhas. Isso é uma coisa bem comum. É uma coisa Mas bem a questão da coleção, por que as pessoas vão atrás de coleções? Aí já é psicológico, né? De ter aquela coisa que ninguém tem, de ter a mais difícil, de conseguir completar. Um psicólogo que diz no Zequinha fala que completar a coleção dá uma certa felicidade interior, uma satisfação de conseguir. Que tem poucas pessoas que fazem, logo eu sou uma dessas poucas pessoas que realizaram, né? O Zequinha era machista? Não, ao contrário. Aparece bastante Zequinha, mas aparece ele levando a senhora mais gordinha para passear, que a canoa quase vira, mas, né? E mulheres colecionavam também, tanto que eu do ICM, mas daí criança já brincava mais ou menos igual. Mas na época antiga, que tinha aquela coisa que mocinhas eram para casar, mocinhas com 12, 13 anos já estavam sendo encaminhada para cuidar da casa, não, brincavam também. Tipo, jogavam tique na hora do intervalo. Tinha muito colégio misto aqui em Curitiba que elas participavam das brincadeiras também. O Conversa com a Fonte reuniu 3 chargistas no mesmo programa. Solda, Tiago Recchia e Priscila Vieira. Vamos ver o resultado? Então, acho que eu tenho uma história bem comum com a dos outros cartunistas, né? Desde pequenininha que eu desenho. E lá pelos 16 anos, quando entrei na faculdade, 16, 17 anos, comecei a participar de salões de humor, que são concursos promovidos por prefeituras, por entidades, e comecei a ganhar. E isso, na época, gerava muita visibilidade, né? Nisso já teve jornal que me chamou para trabalhar, comecei a trabalhar também para publicidade.
E em jornal, por exemplo, eu trabalho desde os 14 anos, né? Como chargista. E hoje eu trabalho na Folha de São Paulo, mas são quase 20 anos, né? De trajetória. E a criação do seu personagem mais conhecido, a Amélie, esse aqui realmente foi o teu salto, digamos assim, para o estrelato? Para trabalhar para uma chargista diária? Acho que sim. Para dar vazão aos meus mais sórdidos pensamentos, né? Porque na época que eu criei a Amélie, que foi em 2005, eu trabalhava muito para publicidade. Então, é desenhar o que os outros querem. Aquilo me cansava um pouco. Eu queria desenhar o que eu queria, né? E acabei criando a Amélie no Natal de 2005, fruto de um relacionamento frustrado que eu tive, né? É uma boneca inflável que vem com 2 erros de fabricação. Ela pensa e fala, né? Então o comprador acha que por um preço módico ele vai ter uma mulher que não vai ter os problemas que uma mulher normal tem, que é falar muito, que é querer discutir relação, que é ter TPM. No entanto, ele recebe uma mulher inflável com todos esses problemas. Ou virtudes, né? Não sei até hoje. Você que disse problema, né? Não sei. Às vezes é problema, né? Vamos admitir. E daí, mas criei super despretensiosamente, assim, para publicar no meu blog, né? Só que daí começou a aparecer vários convites para traduzir ela para espanhol, para grego, até para participar de exposições pelo mundo inteiro, tendo a ver com direitos da mulher. E a partir daí também, convite para jornal, trabalhei 5 anos no Metro, fazendo tirinha diária, e hoje na Folha de São Paulo. Agora eu queria falar com o Solda. Solda, você, a informação que a gente tem aqui é que você recebe desde criança com os desenhos que você fazia, você ganhava doce, ganhava bala. É real essa informação? A minha história é semelhante à da Priscila, né? Que eu desenho também desde criança. Eu desenho desde criança até bijuterias em geral. Mas eu, no grupo, no colégio e tal, eu já fazia os trabalhos para as pessoas, para os meus amigos e tal, e era recompensado com lanche, com isso, com aquilo. Eu era chamado no quadro negro para desenhar mapa e tal, essas coisas, né? E por acaso, o primeiro emprego que eu arrumei em Curitiba, como auxiliar de escritório, foi na Rede Ferroviária Federal, onde existiam o Denis Zanello Miranda, que era, né, porque ele já faleceu, um dos mais conhecedores de história em quadrinhos. Ele foi, inclusive, que ajudou a fundar a Gibiteca. Ele publicou meus desenhos no Correio dos Ferroviários, e ele me pagava do bolso dele, porque a revista não tinha verba. Então eu tenho mais de 40 anos nisso, porque eu publiquei isso aos 16 anos. E como é que era o teu desenho inicial? Era desenhos já engraçados? Eram desenhos figurativos mesmo? Como é que era? Não, eram engraçados, porque o Denis já gostava, né? E achava engraçado. Então ele me pagando do próprio bolso, ele me levava na casa dele para mostrar os gibis e tal, né? Tiago, a tua história. Enfim, essa coisa de começar a desenhar e conquistar algum benefício com os amigos, alguma amizade, também aconteceu comigo. Mas assim, eu comecei a desenhar mesmo quando eu quebrei a perna, com 10 anos. E eu não tinha o que fazer, eu fiquei desenhando no gesso, né? E é verdade mesmo. E quando eu tirei esse gesso, eu levei para o jornal O Paraná de Cascavel o gesso como portfólio, e eles me deram emprego, né, com 13 anos de idade. E foi ali que eu comecei a fazer charge de editorial e quadrinho. Eu tinha uma tirinha. O salário que eles me pagavam lá no jornal O Paraná, eu comprava puxa-puxa, Maria Mole para o mês todo, e o resto dava para minha mãe, né, para ajudar na casa lá, né? Mas era divertido, eu gostava de fazer isso. Pergunta é clichê, mas eu vou fazer. Você teve algum tipo de preconceito em função de ser mulher? Você sentiu em algum momento que, puxa vida, vou desistir porque não estou sendo bem aceita nesse meio, ou isso não existiu com você? Não, jamais desisti, nunca. Aliás, se eu tivesse tido mais dificuldades, superaria, né? Mas acho que não. Acho que o fato de ser mulher nesse clube do Bolinha chama a atenção, né? E acho que tive mais facilidades do que preconceito. Lógico, já ouvi coisas desagradáveis, né? Mas quem tem cintura tem jogo de cintura também, né? Uhum. Agora a gente vai ver um pouco do trabalho deles. Vamos começar vendo o trabalho do Thiago Recchia. Aí, Thiago, alguns cartoons teus. Isso aí foi para quê? Curitiba, a Estibor? Isso foi no inverno passado. Estava muito frio em Curitiba, né? E, enfim,
Não tem como explicar isso aí. Não, mas a gente entende. Um iceberg em Curitiba não é muito difícil, né? Essa é uma ideia bem simplinha, né? Bem simplinha, que pintou na hora lá e resolvi fazer. Mas assim. tem saída ou não? Tem que tentar, né? O Você barato não é tentou? você tentar achar a saída, né? Eu acho que tem, hein? Estou tentando achar ali, eu acho que tem. Não tem, não. Eu acho que não. Não, não tem. A Não única teria que graça tinha se ali... tivesse, porque na verdade não seria nem real, nem verdade, né? Não tem. Vamos Porque pro próximo. os impostos vão para outro lugar, né? Esse dos três inimigos. Isso aí, o coxa estava na lanterna. O retorno que dá isso no jornal, você recebe muito e-mail de reclamação, pegando no pé, pô, você retratou meu time de uma maneira ruim, porque torcedor é meio insano, né? Eu tenho um blog na Gazeta do Povo, na Gazeta Online, que ali dá para se medir bastante essa rivalidade, esse comportamento do torcedor. Muitas vezes é chato, né? Para te xingar é facinho, né? Eles não têm escrúpulo para dizer que você é um coxa branca, Ligar para você assim. maldito, enfim. Mas é divertido, né? De qualquer modo é divertido. Vamos ver um pouquinho do trabalho do Solda. Solda, você falou que você tem mais de 40 anos, né, de Vanuzei. Isso é verdade. Isso é o branco que deu na Vanusa? Brasileiro em geral, né? Isso foi no... Esse está sem data, eu não me lembro. Foi em 2007, eu acho, 2008. Mais um aí, bem bom esse também. O traço do Solda é sensacional, né? O teu traço, quando é que você descobriu o teu traço, que era esse o teu traço final? Assim, você passou por muitos traços? Não, quando eu comecei a me imitar. Mas quer dizer, imitar no sentido de transcriar, né? Recriar a coisa, porque isso foi um conselho, inclusive, do Leminski, né? Disse, Soldinho, meu filho, imite-se. Daí eu comecei aí encontrei meu traço. Né? Agora vamos ver um pouquinho do trabalho da Priscila Vieira. Esse já é da Amélie, né? Da Amélie. Eu trabalho muito relacionamento, né? Às vezes as coisas são autobiográficas, às vezes eu pego histórias de outras pessoas e... Eu não vou dizer o que é autobiográfico e o que não é. Mas você já falou no primeiro bloco aí os problemas que as mulheres enfrentam, que você coloca no quadrinho. Aqui ela cheia de monstros que ela leva para a cama, né? Que ele olhou para a vizinha, deixou a toalha molhada em cima da cama, não reparou no seu novo corte de cabelo, arrotou na frente da mãe. Ele te chama de neurótica só porque você é neurótica. E daí ele com um monstrinho só. Repita comigo, ela pendura a calcinha no chuveiro, né? Para mostrar que os homens são mais desencanados, eles conseguem dormir, né? Eu não sei de onde tiraram isso. Fui eu que fiz. Então, falando da vacina, né, contra a impotência, dele falar, é melhor prevenir, né? Dele, não, no seu caso, querido, já é remediar. Você se diverte com os desenhos que você faz? Você tem que rir de uma charge para ela ser boa? Eu tenho. Se você não ri, você não publica? Mas foi o que eu te falei, às vezes refletir vale mais do que simplesmente fazer rir, né? Essa foi para uma exposição que foi no Risadaria, que tem em São Paulo. Risorama? Não sei. Risorama. Que coincidentemente eu fiz exatamente no dia anterior da Gangue das Velhinhas. Não dá para entender direito o que está escrito que ali, fala que recentes pesquisas dizem que criar-se numa cidade grande afeta negativamente a saúde mental, pois os sensores cerebrais que controlam o medo, daí uma velhinha diz bom dia para essa menina, são sobrecarregados com frequentes alertas de ameaça dos grandes centros. Daí ela sai correndo, socorro! Só que no outro dia falam da Gangue das Velhinhas, né, que justifica completamente essa menina sair correndo de uma velhinha. Política é uma coisa que não me interessa, me enoja. Eu acho que eu ficaria muito mal de fazer algo do gênero. Futebol eu não gosto. Então, o meu negócio é relacionamento cotidiano mesmo, né? E tenho outros personagens para sair da gaveta aí em breve também. E alguém que vai sair da gaveta não é só uma expressão. Alguém vai sair da gaveta. Alguém está chutando a gaveta para sair ali. Tiago, a questão dos três inimigos, eles dariam certo em outras cidades? Os dois inimigos, no Rio Grande do Sul, em Belo Horizonte? Eu já fui convidado para desenhar algo semelhante, uma espécie de franchise no Rio Grande do Sul. Exatamente. No Rio Grande do Sul, e Minas e em São Paulo.
Eu acho um absurdo fazer algo assim desse tipo. Uma versão de Los Três Amigos do Gaúcho, né, com o Grêmio Internacional Juventude, uma versão mineira com Atlético Mineiro e Cruzeiro e América Mineiro. Absurdo. Lá em São Paulo seria até mais divertido, né? Porque ali seriam os 3 times da capital e mais o Santos. Então seria quase uma mesma configuração dos mosqueteiros, né? Uhum. Mas enfim, eu acho isso um absurdo. A gente espera que você tenha gostado do programa de hoje. Se você quiser rever as entrevistas na íntegra, é só entrar no nosso site. No ano que vem a gente se encontra. Até lá!